Super Super Hero rolou uma transformação nova que ninguém esperava essa altura do campeonato. O Piccolo, né, que tá praticamente esquecido no churrasco desde o início de Dragon Ball Z, ganhou uma nova forma, quem diria? Mas o quão forte é esse Orange Piccolo? De quais vilões ele poderia ganhar? Qual é o poder do Piccolo hoje? Vem comigo, vamos atualizar sobre o Piccolo, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, esse novo Orange Piccolo dá um boost de poder bem grande no Piccolo, né? Algo que os fãs do personagem vinham esperando há muito tempo, inclusive. Então a hora dele chegou. Mas se ele fosse lutar com algum vilão de qualquer época com essa forma, como que seria? Vamos ver agora. Androides. Pra quem não lembra, uma das lutas mais legais de Dragon Ball Z, ali no começo, foi uma entre o Piccolo e o Android 17. Porra, galera, saudade, né? Ela foi bem equilibrada, os dois tinham assim, um nível de poder bem parecido. Mas e agora com o Orange Piccolo? Tudo bem, nesse tempo todo os androides também ficaram mais fortes, principalmente o 17, que ganhou o torneio do poder, né? Mas a 18 também não é fácil. Pô, a 18 é casca grossa, né? Que dirá o Kuririn. Acontece que pelo que a gente viu, o Orange Piccolo até agora, ele daria sim conta dos androides. Talvez até dos dois androides ao mesmo tempo. Foi um salto muito grande. E hoje dá pra dizer que os irmãos não são mais páreo pro Namekusei mais poderoso da saga toda. Cell. Bom, considerando a forma perfeita do Cell e o Piccolo, na época da saga Cell, tipo, a diferença era muito grande, não tem nem como comparar. O Piccolo não teria a menor chance contra a versão mais poderosa do Cell. Só que muita coisa mudou de lá pra cá. Vale lembrar de um filme onde mostra os guerreiros no outro mundo, e o Cell já na forma perfeita, ele leva um sacode do Pai Gohan, um cara bem poderoso. Só que isso também faz tempo, e hoje o Pai Gohan não é ninguém na fila do pão perto do Orange Piccolo, de verdade. Então, sendo assim, fica óbvio pra gente que o Cell levaria a sova da nova forma do Piccolo. E dá pra fazer até uma análise mais simplista. Foi na luta contra o Cell Max, uma forma até melhorada do Cell, que o Piccolo despertou nova forma, junto com o Gohan e a forma bestial dele. É, galera, vocês estão ficando velhos, o Cell já não é mais tudo isso, não. Eu não tô ficando velho, vocês estão... Coisa louca, hein? Majin Buu. O Majin Buu, da mesma forma que o Cell, ele também tem várias formas. É uma mais perigosa que a outra. Pô, o Majin Buu é casca grossa demais, gosto pra caramba, né? Muita gente, inclusive, lembra do Kid Buu, que é a forma final dele, que era basicamente uma latinha de extrato de maldade, né? Mas tem todo um debate sobre esse poder, a gente tem que conversar muito. Porque antes disso, o Buu ele absorveu muita gente poderosa, né? Por exemplo, a fusão do Gotenks, o Gohan, o próprio Piccolo. Essa versão aí, que muitas vezes é chamada até de Super Buu, provavelmente foi o Majin Buu mais forte de todos. E só foi derrotado porque o Goku e o Vegeta conseguiram fazer aquela invasão bizarra dentro do corpo do Majin Buu, né? Porque, tipo, nem a fusão Vegeta deu muita conta de bater no bicho. Aqui a situação começa a complicar pra esse novo Orange Piccolo. Mas, de novo, com base no que a gente viu dele até agora, eu me arrisco a dizer que o Orange Piccolo solava esse Super Buu. Não seria fácil, não seria tranquilo, mas eu realmente acredito que ele daria conta do recado sim. Já vai comentando aqui se você concorda comigo até esse ponto. Freeza Dourado. Falando em diversas formas, né, o vilão que inventou essa trend em Dragon Ball foi o Freeza, que permanece até hoje, inclusive, como o principal vilão da franquia. Tem que sempre bater nessa tecla. Em Dragon Ball Super, ele reaparece com uma nova forma que ninguém esperava. O tal Freeza Dourado, né, que ele alcançou depois de muito treinamento. Acontece que a forma dourada do Freeza, ela foi rapidamente superada pelo Super Saiyajin Blue, que é uma das transformações mais poderosas que o Goku e o Vegeta alcançaram. Se o Orange Piccolo estiver pelo menos nessa base, né, junto com o Gohan bestial, então o Freeza Dourado já foi superado por ele. Agora, quem acompanha o mangá sabe que agora tem o Freeza Black, que pelo que já foi mostrado é o guerreiro mais poderoso de todo o universo atualmente. Aí pode ser que as coisas se compliquem até mesmo pra nova forma do Piccolo. Não dá pra cravar nada. Goku Black. Goku Black, que na verdade era o Zamasu, foi uma das maiores ameaças de Dragon Ball Super, de toda a saga, um dos maiores vilões de todos os tempos. Foi um vilão tão casca-grossa que literalmente precisaram do grande Zeno, do deus do multiverso Dragon Ball, pra conseguir dar conta do cara. Não tem como é que vai dar conta de um cara daquele? Aquela transformação única dele, épica pra caramba, né, em Super Saiyajin Rose, é muito épica, né? Épica demais até hoje, e o Piccolo na forma normal não chega nem perto de um cara como esse aí. Mas o Orange Piccolo chega, e talvez até ultrapasse o poder do Goku Black. Aqui a gente está considerando que todo mundo melhorou de nível desde a ameaça dos Zamasu, ok? Então faz sentido pensar que o Piccolo, estando onde está hoje, né, com essa nova transformação, conseguiria sim bater no cara. Seria fácil? Aí já não dá pra garantir nada, a gente tá falando de alguém muito poderoso, mas o nível não é tão diferente assim não. Hit. Bom, o Hit, a velocidade absurda dele, que conseguia até alterar o tempo, seria um adversário bem casca grossa pra qualquer lutador. E com Orange Piccolo não seria diferente, né? Seria complicado pra caramba. Mas mesmo assim, eu apostaria no Namekusei. Calma, não fique nervoso, eu vou explicar.
O Goku Super Saiyajin Blue, com algum esforço, venceu o Hit. E no filme Dragon Ball Super Super Hero, o Piccolo fala que os androides Gama 1 e Gama 2 estão no mesmo nível do Goku e do Vegeta. Sendo assim, galera, se ele dá conta dos androides, dá pra dizer que o Orange Piccolo é até mais forte do que o Goku e do Vegeta Super Saiyajin Blue. Ou pelo menos equivalente, vai, na boa. Pra não ficar pelão demais. De qualquer forma, isso colocaria o Hit um nível abaixo do Orange Piccolo. Sério, galera, o cara tá forte demais. Topo! Bom, lá no Torneio do Poder, tirando o Goku e o Jiren, né, que estavam realmente no nível à parte, no outro patamar, o grande nome foi o Topo, né? Também tava no topo, né? O cara era praticamente um Jiren em força física e ainda tinha o poder de um deus da destruição. Olha o pacote desse maluco. O Vegeta teve que literalmente se sacrificar para eliminar o cara, se colocando mais ou menos no nível dele, mais ou menos, né? Quando ele se transformou em Super Saiyajin Blue. Se a gente usar a mesma lógica que a gente usou agora com o Hit, né? O Orange Piccolo tá ali no mesmo nível. Talvez um pouco acima do Goku e do Vegeta Super Saiyajin Blue. E aí isso colocaria ele com a possibilidade de ganhar do topo. Ou pelo menos empatar com ele, né? Inclusive em força puramente física, já que os dois são tanques de guerra. Isso dá pra gente uma noção bem interessante do tamanho do poder do Orange Piccolo. Galera, o cara é no mínimo um topo. E quem assistiu o Torneio do Poder sabe que isso é muita coisa, não é mínimo, não é máximo, né? Mas aí, você concorda com essa análise ou você discorda? Tem mais alguém que você acha que o Orange Piccolo solaria? Ou você acha que ele perderia pra alguns desses aí? Diz nos comentários, comentem. Mas não sai sem se inscrever. Sempre trazendo pra vocês Dragon Ball, Naruto, todos os animes, super-heróis, filmes, séries, desenhos animados, games. Com você fica muito melhor. Mas o pacote completo é você inscrito com o sininho, que você nunca vai deixar de saber o que tá acontecendo no universo nerdístico. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!